olá! Estamos aqui nos estúdios da Swen TV, me chamo Juliana Martins e vamos iniciar nosso podcast Premier Racing. Primeiramente, gostaria de agradecer a Trópico Designer e o Vitor Ladeira por trazer as suas artes aqui para o nosso espaço e brilhantar nosso espaço. Entrem lá no Instagram da Trópico Designer e do Vitor Ladeira, que são grandes artistas brasileiros, tá bom? E também falar do nosso amigo que chegou aqui, de Gedson Castro. Tudo bem, Tudo Gedson? bom, Obrigada Juliana? por ter vindo. É uma honra estar presente aqui com a gente, um grande comunicador de tudo aí, né, do nosso mercado de automobilismo e de outras áreas aí. Me conta um pouquinho, como é isso de 20 anos nessa área de comunicação? Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui contando um pouquinho da história, contando um pouco dessa conexão entre comunicação e automobilismo. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, isso lá nos anos 2000, mas eu nunca atuei como publicitário. Eu sempre atuei como ator. Sou ator há mais de 20 anos. Só que eu não fui para a área do teatro, da área da novela. Eu fui muito um ator publicitário. Tenho De hoje campanhas, né? mais de 250 campanhas, já fui pai de mais de 50 crianças. Então, comecei como noivo, namorado, depois casei, filho pequeno. Hoje em dia, geralmente eu tenho, nas campanhas eu tenho filho de 10, 12, Já 15 estão na anos. pré-adolescência já. Qual é o próximo passo? Muito provavelmente ser o personagem avô. Isso é o bom do ator, né? A gente não tem data para começar. A gente pode começar como um hobby depois de se aposentar. Então, isso é muito gostoso. Eu fui aprendendo a questão da comunicação com todas essas técnicas de teatro, de TV e cinema. Mas o meu forte como ator sempre foi a parte publicitária, da gente contar uma história com começo, meio e fim em 30 segundos, geralmente, né? Ai, que bacana. Acompanhando aí as suas redes sociais, hoje você está, vamos dizer que está por trás, né, de grandes palestrantes e grandes empresas, né? Isso é bem bacana de entender isso. Como que você conseguiu chegar até lá, assim? Foi algo que aconteceu muito forte com a pandemia. Como eu trabalho muito com crianças, faço, né, num set, a criança ela tem um tempo muito específico. Então a criança a gente tem que começar a gravar com ela ali rapidinho, logo que a criança chega no set. Por quê? Porque ela tem um prazo de validade. Então a gente tem que pegar aquela essência. E eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com crianças. Eu embarco na brincadeira dela. E isso foi me possibilitando ensinar outros colegas, atrizes, atores que precisavam disso também. Antes da pandemia, eu vi que tinha uma lacuna muito grande nesse meio. Por quê? O pai que tem ali o seu filho e chega alguém e diz: Nossa, Juliana, a sua filha, o seu filho, seria muito legal que ele começasse a trabalhar em novelas, em campanhas. Nossa, você fica maravilhada, né? Nossa, eu quero Sim, colocar. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas fazem isso de uma forma legítima. Muitas vezes é golpe, enganação, verdade. enganação. Então, tinham pais, mães, assim, que não tinham condição de investir 2, 3, 5 mil reais num book para a criança nunca fazer nada. Então, eu vi que tinha ali uma parte, um público que precisava de um apoio. E aí eu comecei a desenvolver um material para ensinar esses pais e essas mães, esses responsáveis por atores mirins. E também tem muito responsável por criança que projeta uma frustração na criança. Não conseguiu, como Não foi na época. modelo, não foi ator, e aí, nossa, quero que o meu filho, a minha filha seja, porque ele vai ter agora tudo que eu não tive. E muitas vezes a criança não quer isso. Sim. Então a gente via que era muito ali. Então eu pensei, eu preciso falar sobre isso porque ninguém está falando. Voltando um pouquinho para casar junto com essa parte dos pais, em 2015 eu fui para os Estados Unidos. A minha ideia era estudar a língua, fazer a New York Film Academy. Eu tinha um primo que já morava lá há mais de 12 anos e a minha ideia era o quê? Trabalhava com ele durante o dia, estudava inglês à noite, pegava bem o inglês e aí sim ia estudar na New York Film Academy. As coisas não deram muito certo em função do primo e tudo mais, mas eu vi que tinha uma possibilidade de eu mostrar as singularidades que tinha de atuar no Brasil e atuar nos Estados Unidos. Inclusive, fiz Tem essa fotos, diferença? tem Muito muita, grande? tem, porque basicamente aqui a gente precisa ter alguém que te represente, uma agência. Dificilmente um cliente ele trabalha direto com o ator. Lá nos Estados Unidos, pelo menos em Nova York, tinha um site que você pagava uma taxa,
você fazia um cadastro e você negociava diretamente. Uau. Então, isso foi muito legal, porque eu fui com o meu visto de estudante, a minha ideia, preciso tirar uma febre disso aqui, ver se dá certo ou não, e foi legal que os trabalhos foram surgindo. Isso em 2015. Volto para o Brasil com uma ideia, preciso voltar para Nova York para desenvolver um projeto mostrando essas diferenças. E aí nasceu o Aturar, que era um vlog onde eu mostrava o que o ator atura para poder atuar, e as diferenças entre Brasil e Estados Unidos. A primeira temporada eu fiz lá, e aí a gente ficou quase 4 meses, consegui um pequeno patrocínio, levei meu videomaker, meu fiel escudeiro, Thiago, vai estar assistindo, um abraço, Thiago, está trabalhando comigo até hoje, isso foi em 2017. Legal isso. E quando eu voltei, Juliana, eu vi que tinha uma possibilidade de eu, Gedson, não ser um ator. Eu ser a pessoa que está ali ensinando outras pessoas com técnicas, com método, com aprendizado. Porque o que acontece? A gente aprende na escola matemática, português, geografia, a gente aprende várias matérias que muitas vezes a gente nem usa. Só que a gente não aprende a o quê? A se comunicar, a estar aqui com naturalidade, conversando com as pessoas. Então, quando eu comecei a atuar, eu vi que a minha mensagem, eu sendo um ator, um personagem ali, eu ia alcançar muito poucas pessoas. Pessoas que assistissem minha peça, vissem meu filme. Então, era muito nichado. Hoje eu vejo que com o meu trabalho eu consigo atingir um número muito maior de pessoas. E não é só ator, né? Não. É qualquer pessoa que precisa se comunicar, na Eu não verdade, né? tenho cliente ator e atriz. Sério? Não tenho. Não Que tenho. legal. Por quê? Porque tem essa coisa, né? O ator que quer isso de carreira mesmo, ele estuda 10, 15, 20 anos. Eu comecei a atuar com 16 anos. Eu vou para 43 e eu continuo estudando. Sim, Então são vai coisas, mudando. são questões diferentes. Hoje eu trabalho, o meu foco na comunicação é muito mais não para a parte artística, é a parte de desenvolvimento, é a parte humana. O ator, ele nada mais é do que uma pessoa que observa. Qual é a maior dificuldade de um ator? É decorar o texto? Decorar é a coisa mais fácil, porque a gente entende ali como é que é a mecânica, a ideia da história, e aí a gente interpreta. Incorporar aquilo, né? Exato, é adaptabilidade. É eu chegar aqui agora, eu observar aqui toda essa equipe que está aqui para fazer o nosso podcast e observar que cada um tem uma história, tem uma vivência, que ele veio para cá, ele está vivendo esse momento aqui junto com a gente e ele vai para algum lugar. Certo, nossa, bacana. Porque é incrível, né? Eu, pelo menos, estou ali vendo assisto a sua internet, seu Instagram. Desculpa. De manhãzinha, nunca vi uma pessoa que acorda tão cedo como eu, 4 e pouco da manhã já tá lá. Como que é que você coloca? Está se escutando? Como que é? Eu sempre coloco bom dia, emissor, que emissor é a forma que eu chamo a minha comunidade, né? Que, Emissor, isso, bom dia, É emissor, como diferente está? isso, né? Emissor. Sabe por que Por o que nome isso? ficou emissor? Porque o emissor é quando ele tem consciência do que ele está emitindo. Então, como eu estou com a palavra agora, eu sou o emissor. Então, a Juliana, o pessoal que está aqui assistindo, o pessoal que está assistindo o podcast, vocês são os receptores. Quando a gente desperta para a consciência do que está comunicando, aí todos passam a ser emissores. A gente sabe exatamente o que a gente está emitindo. Então, é o emissor e o receptor. Então, o pessoal que já está acompanhando meu conteúdo, que já me segue, eles já despertaram para essa consciência comunicacional e aí sim são emissores. Emissores, 4 e pouco da manhã todo dia. Bom dia lá, emissores. É muito legal. Mas isso eu gosto, Juliana, sabe por quê? Porque ali eu coloco um nível de quão disposta a pessoa está. E às vezes já tiveram alguns casos que a pessoa colocou só um pouquinho da disposição. E aí eu vi aquilo e é uma pessoa que parece estar sempre para frente, tudo. Aí eu pergunto, Juliana, o que está acontecendo? E teve um caso assim que me tocou muito de uma seguidora que ela falou, nossa, eu sempre estou super bem, só que meu pai infartou, aconteceu isso, eu estou desesperado. E eu pedi o telefone, eu liguei para ela, olha, procura ajuda e coisa. Foi muito legal, foi emocionante para mim, porque a gente não consegue mensurar, né, quem está assistindo, se aquilo ali ela fez errado ou se realmente ela só fez, pô, o cara é meu amigo, eu vou ajudar ali. Foi algo assim que eu vi que o significado ali foi certinho, sabe? Tem a humanidade ali acontecendo. Infelizmente, né? A gente não consegue fazer com todo mundo, mas foi alguma coisa assim que, pum, deu certo, casou certinho e eu consegui. E logo depois do Bom Dia Emissor é o Super Coffee, né? Verdade. É muito bacana isso. Passa a ser uma rotina na sua família, né? Sim. Isso é bem legal.
A gente tenta, sempre que a gente está em casa, a gente tem esse nosso momento, né? Eu e minha esposa, Thaís, um beijo, amor. A gente sempre faz isso, é o momento que a gente tenta deixar o celular de lado, só faz a foto ali para registrar, que isso faz parte da nossa rotina e a intencionalidade que a gente faz isso, tanto é que você lembrou, né? Sim, Então a sim. gente faz. E esse momento é o momento que a gente tem nós, para ver como é que tá o nosso dia, se tá tudo bem, de olhar no olho, de namorar, de pegar na mão, de dar um beijo. É um momento que a gente chama os cachorros para cima. A gente não tem filhos, né? A gente só tem cachorros, que são considerados meus filhos, tá? Não digam o contrário, que senão eu brigo. Mas a gente coloca os cachorros para cima do sofá e a gente fica ali naquele momento nosso. Né, É muito isso gostoso. é bacana, né? Porque hoje a internet ela é muito, vamos dizer que muito falsa, né? As pessoas usam muito Photoshop, usam muita edição, e você não consegue ali, e aquilo ali é real, o que acontece ali, né? Então, quem está assistindo, no caso eu vejo ali de manhã, é realmente verdadeiro aquilo, né? Porque todos os dias, acontece em todos os dias, né? Sim. Às vezes com uma xicrinha diferente, num lugar diferente, né? Mas Aqui em São Paulo hoje, né? mas é religioso ali o Super Sim, a Coffee tá parte ali. da preparação física, isso é bem bacana de acompanhar. Isso realmente é bem legal mesmo de ver. Mas voltando para a parte de comunicação, o que que você achou de andar num Fórmula Inter? Me conta nessa Nossa. parte aí, que eu Nossa. estou curiosa para saber da sua parte, porque lá naquele dia foi um dia sensacional. Foi. Tinham muitas pessoas e infelizmente eu não consegui dar atenção a todos. Mas dava para ver pelos olhinhos, assim, todo mundo com um capacete, a gente olhava no olho e já via o que estava acontecendo ali. O que que você achou daquele dia? Foi uma junção de emoções, porque 2 semanas antes eu fui assistir a MG Cup Sei. e pela primeira vez eu pisei na pista de Interlagos. E eu confesso que o automobilismo, para mim, ele ficou muito distante desde que o Senna faleceu. Eu tinha meus 13, 14 anos e eu me distanciei um pouco do automobilismo. No momento que eu recebi o convite para estar em Interlagos, foi a primeira vez que eu fui, que eu pisei e eu me dei conta de onde eu estava, da relevância. E 2 horas depois, o meu amigo falou: Cara, olha só, já ouviu falar na Fórmula Inter? A gente pode pilotar, é um dia de imersão. A gente. Só falei: onde é que eu assino? Não quero saber mais nada. E realmente, assim, a forma que vocês conduzem essa experiência, que é uma experiência, indica. Não estava nada combinado, mas eu indico muito, assim, ó, antes dessa experiência e o depois, porque é sensacional. A gente chega, tem todo o acompanhamento, tem todas as observações, a gente tenta não fazer as coisas erradas para não ter que falar com a Sabrina, né? Isso aí é só para quem participou São os já segredos dessa do nosso experiência. briefing. Isso. A Sabrina é um amor, que fique claro, tá, Sabrina? Tá? Mas é assim, ó. Nesse momento, evitem ter que conversar com a Sabrina depois da experiência. É só isso que eu posso dizer. É só o spoiler que eu posso dar, né, Juliana? Mas é sensacional, porque eu não tinha vivência nenhuma automobilística. E eu me senti o maior piloto do mundo. Dá essa sensação mesmo de que você é um Total, piloto. total. Mas é o Vestir um nosso momento. macacão, um capacete. E assim, antes eu pensei que, nossa, o meu momento vai ser o quê? Pilotar, sair correndo na reta. Mas é o todo. Se eu parar para pensar, são todas as informações que a gente tem, toda ali a preparação, né, motora, de reflexo e tudo mais, equipe te instigando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí depois vai lá para o vestiário, escolhe macacão, escolhe a bota, a luva. Quando eu coloquei aquela balaclava, o Senna Pronto. baixou aqui em mim. Agora eu sou Ayrton Senna. E aí o pessoal fazendo foto. Nossa, sensacional. Passando todas as dicas dentro do cockpit, carro, né? já do cockpit ali certinho. É sensacional. É Ah, sensacional. que bom saber, porque naquele dia tinha bastante pessoas ali. Eu conseguia olhar os olhinhos ali saindo, né? O reflexo no rosto da emoção de pilotar um Fórmula de verdade ali É, no autódromo, no Templo de Interlagos ali, sim. né? Então, imagina, você passar no S do Senna com Fórmula é fora do comum mesmo disso acontecer. E até a questão, né, o desenho, né, o design do carro, tudo Sim, remete muito isso, me puxou muito para essas referências que eu tinha de infância e adolescência. Então, isso puxou mais ainda, sabe? Interlagos, o carro, nossa, tem que fazer, não adianta, tem que sim. São participar, tem que algumas experimentar. experiências na vida que
tem adrenalina, tem uma série de coisas que instigam, mas acho que é importante de fazer Sim, isso, é bem com legal. certeza. E o meu sogro, ele é muito fã de automobilismo. E ele estava na Europa. Eu tinha convidado Poxa, ele para. Eu falei, próxima vez que a gente conseguir casar as agendas, ele disse, vou, com vai certeza. lá, E aí eu dá vou ter que uma... fazer a segunda vez, né? Porque uma só é pouco, né? É muito legal isso, porque o pós, o pós-experiência, a gente tem ali que quase que 80% decide retornar. Sim. Então a gente acaba tendo uma lista, criando uma lista de espera, porque as pessoas continuam treinando com a gente, eu não consigo colocar novas pessoas, né? E a gente fica com uma lista de Sim, espera até alguém desistir, ou por conta de agenda não conseguir a data, não conseguir no dia, e vai criando uma lista de espera gigante. Mas isso é muito legal de poder proporcionar isso para quem realmente não vive dessa profissão, para quem não é piloto, sim. de entender tudo que você precisa saber, segurança, briefing, a parte de equipamento, toda a equipe que você precisa ter ali para que aquilo funcione, né? E a gente está falando de Brasil, onde a gente não Ah, tem uma Fórmula 1 aí, não tem, sim. né? É bem diferente, bem complicado, E né? Bem nesse dia, desafiador. e nesse dia foi muito legal, né? Porque eu tava com dois mentorados meus, né? Verdade. Puxando esse gancho agora, assim, da questão automobilismo, comunicação, né? O Gaetano de Mauro, da Stock Car, e a Carol Nunes, que ainda não podemos falar qual categoria 2025, está no ar, mas É eles a estavam. Carol, né? É, a Carol Carol. Nunes. É. O Gaetano fechou com a Continuando a Eurofarma, história. Stock Car, Eurofarma 2025. O Gaetano, ele foi o meu primeiro mentorado. O Gaetano, ele é patrocinado por um cliente meu, o meu primeiro cliente, o pessoal da Valor Fiscal, Rodrigo, CEO, grande Um abraço. abraço. É. E eu E quero vocês aqui, hein, aí, ó, Juliano e Rodrigo, por favor. A é, gente precisa contar esse case de sucesso de uma empresa que não tem nada a ver com automobilismo está aí no meio, né? fazendo toda a É, diferença, sim, sim. E o Rodrigo, ele foi meu primeiro cliente. Como é que começou esse desenvolvimento para não atores? Foi com o foi com o Rodrigo. Rodrigo. O Rodrigo, ele tinha uma temporada no Empresários de Sucesso da Band News. Ele viu fazendo uma live, me ligou, irmão, preciso da tua ajuda. E Que o Rodrigo, legal. ele é uma pessoa extremamente carismática, ele é muito envolvente, só que ele não tinha as técnicas da câmera. De comunicação. E aí ele pediu essa ajuda, eu desenvolvi um sistema de ensino para ele, no olho do furacão da pandemia, todo mundo impossibilitado de vender os seus produtos e os seus serviços. A gente fez esse material, ficou muito bacana. Eu via o Rodrigo, porque uma coisa que é quase que paradoxal do meu trabalho. Eu sou ator, mas eu não vou trabalhar com personagem, Juliana. Eu vou ver A quais são os pessoa, de pontos verdade. positivos na tua comunicação e eu vou potencializar eles e vou aprimorar o que ainda tem para aprimorar. Então, eu preciso ver a Juliana aqui gravando esse podcast, quando eu encontro ela na padaria, quando eu vejo ela dando palestra na experiência da Fórmula Inter, eu preciso ver a mesma Juliana. Mas para que isso aconteça, a Juliana precisa entender o que ela está comunicando. Sim, sim. E Ter você essa vivenciar consciência. isso. É. Isso. Então, eu não crio personagens. Infelizmente, por eu trabalhar com isso, é o que eu mais vejo na internet. Eu vejo a pessoa ali falando super bem, postando voz, fazendo caras e bocas. Aí eu encontro a pessoa ao vivo, eu olho assim, Ué, mas não é essa pessoa aqui que eu sigo, que eu sou fã. Então, eu não trabalho com esse tipo. Tem muita gente que faz. Eu prefiro essa naturalidade, essa espontaneidade. E com o Rodrigo foi assim. A gente fez o Empresário de Sucesso, foi muito bacana, e ele viu uma possibilidade da gente fazer outras coisas para empresários, para diretores, para pessoas que não são artistas, mas que precisam entender essa linguagem do digital. A gente desenvolveu um curso, e desse curso eu desenvolvi um método que é a comunicação alinhada. Então, eu peguei técnicas do teatro, da TV e do cinema, desenvolvi um método para não artistas potencializarem a sua comunicação. E a gente fez isso, aí eu puxei o link com o Gaetano, porque a maioria dos pilotos, eles não se consideram atletas, né? Eu sou piloto, verdade. eu entendo de carro, eu gosto é de Verdade. pilotar. Só que quantas marcas, quantas empresas, quantas pessoas aquela pessoa está ali representando? E hoje quem está despontando isso na liderança e até financeira, né, de negócios,
faz palestra o tempo inteiro, tá dentro de empresa o tempo Sim, todo, falando de outras coisas que não tem nada a ver com automobilismo, mas está ali exatamente. passando motivação, passando uma série de informações para endomarketing dentro das Sim. empresas, né? E querendo ou não, o atleta, ali, o piloto, né, de alta performance, olha quantas pessoas ele representa, engenheiros, a equipe, todo mundo, o pessoal do marketing, as empresas, cada adesivo que tem ali no carro, são algumas dezenas de milhares de reais Sim. ali. Então, é muito dinheiro envolvido. E a pessoa que coloca o dinheiro ali, qual é a contrapartida que ela tem? Precisa ter uma personalidade, a pessoa que transfira a autoridade dele das pistas para as Sim, marcas. até no dia mesmo da pista ali, né? No dia da corrida, como ele vai autografar boné, como ele vai entregar isso, né? Como ele vai Vai fazer uma cumprimentar foto. isso. Sim, Tem muito disso, às vezes de colocar a mão no lugar errado, né? sim, Essa questão de ter a postura, isso tem tudo a ver com comunicação não total, verbal, né? total. E é muito importante saber isso, porque pilotos, eu acredito que acredito não, tenho 100% de certeza que é primordial entender de comunicação, conhecer cursos e principalmente conhecer pessoas gabaritadas para isso, no caso aqui do GED, que já está no automobilismo, já